Terceira, algumas exigências metodológicas para se chegar ao saber científico. Para se chegar ao saber científico, algumas exigências metodológicas são necessárias. Dentre estas, destacamos: a radicalidade significa ir às raízes dos fenômenos, objetos ou processos. Não se contentar com a aparência ou a superficialidade dos fatos. Ser radical, ao contrário do que muitos pensam, não é ser sectário, dogmático, defensor de uma verdade única ou imutável. O cientista de verdade sabe que os conhecimentos são produtos históricos, resultantes dos esforços históricos da humanidade, e não verdades eternas e absolutas, que emanam da cabeça de algumas pessoas iluminadas. O rigor significa ser metódico, ter disciplina ao buscar o conhecimento. A atividade do cientista exige mais do que inteligência e competência, implica esforço, perseverança, disciplina, além de boa dose de motivação. A totalidade significa ter em conta que todos os fenômenos, objetos ou processos não podem ser compreendidos isoladamente ou abstraídos da totalidade da qual fazem parte. Atuar cientificamente é, portanto, saber que os objetos ou fenômenos não são fatos isolados e acabados, eles fazem parte de um feixe de relações, que ultrapassam a simples relação mecânica de causa e efeito. Além disso, não se pode desconhecer o fato de que não existe conhecimento totalmente desinteressado, o que leva à não neutralidade do saber, principalmente, numa sociedade marcada por interesses de grupos ou classes sociais antagônicas. É necessário, portanto, ter-se em conta o jogo de interesses que movem a produção, a distribuição e o consumo da ciência e da tecnologia na sociedade. É graças ao domínio do saber, criticamente apropriado e utilizado, e cuja apreensão deve atingir não só a razão, mas também o coração, que a humanidade avança em sua compreensão do mundo e constrói atitudes favoráveis à sua transformação, segundo seus interesses. Assim, a filosofia, a ciência e todas as demais formas de saber são instrumentos essenciais para o desenvolvimento da pessoa e da sociedade. Por isso, a superação da relação de dominante-dominado ou colonizador-colonizado passa, necessariamente, pelo domínio de todas as formas de saber acumuladas pela humanidade, desde a sua produção até a sua utilização por todos. É importante deixar claro aqui, que, quando falamos de filosofia não estamos reduzindo-a à filosofia metafísica, que trata os fenômenos e os objetos do mundo de modo especulativo, estático e ahistórico. Estamos falando da filosofia da praxis, como um saber que procura compreender o mundo, a sociedade e o homem, unindo teoria e prática e tendo como fundamento o método dialético, que trata a realidade com suas contradições, como algo concreto e vivo. Do mesmo modo, quando falamos de ciência não estamos reduzindo-a ao saber de tipo positivista, que se pretende neutro ou acima dos interesses de grupos ou classes sociais. Ciência, na nossa concepção, é um saber produzido socio-historicamente que está intimamente ligado à emancipação das pessoas e nações, dando a elas condições de resolver seus problemas a partir de suas causas. Por isso, é necessário insistirmos na crítica ao modelo positivista de ciência, à sociedade a qual ele serve e, ao mesmo tempo, desenvolvermos conhecimentos filosóficos, científicos e tecnológicos que possam contribuir, de fato, para a compreensão das contradições da realidade e estejam direcionados a servir a uma sociedade onde prevaleçam os interesses de todos e não o lucro de uns poucos. Sendo assim, temos que estar atentos aos interesses que estão por trás de cada forma de saber, seja ele científico, filosófico, religioso ou qualquer outro, desmistificando a crença na neutralidade do saber e, de modo especial, do saber científico e religioso, que para muitas pessoas são tidos como verdades inquestionáveis. Quarta, a aprendizagem como resultado da atividade teórico-prática ou praxis. Para que a aprendizagem ocorra é necessária uma estreita relação entre o trabalho teórico realizado pelo cérebro, onde estão os comandos e as mediações teóricas, e as operações realizadas pelos órgãos dos sentidos, resultando assim, numa atividade teórico-prática ou praxis. Já Aristóteles dizia que nada há no intelecto que não tenha passado pelos órgãos dos sentidos. Assim, sabe-se hoje que a aprendizagem será tão mais eficiente quanto mais órgãos dos sentidos ela envolver. Por exemplo, ninguém aprende bem apenas ouvindo, ou olhando, ou lidando diretamente com os objetos ou fenômenos. É necessário realizar todas essas atividades.
O processo da aprendizagem humana comporta várias ações: a observação, contato com a realidade sensível, a leitura, informação sobre os relatos de observações de outras pessoas, o estudo, leitura analítica, produção de sínteses, a discussão, interação com outras pessoas que também estejam tratando do assunto que pesquisamos e a prática, a aplicação dos conhecimentos. Nenhuma destas ações, isoladamente, conduz a uma boa aprendizagem. Elas formam uma totalidade. V. Algumas considerações sobre o papel da escola e a metodologia do ensino. Julgamos importante fazer aqui uma breve reflexão sobre a instituição escola, abordando 3 aspectos do que se tem dito a seu respeito ao longo da história. Em rápidas palavras, procuremos mostrar a superação das tradicionais visões dicotomicas por uma visão dialética da escola, que a nosso ver condiz com o seu verdadeiro papel. 5L. A escola como transmissora de saber neutro x. A escola como reprodutora da ideologia dominante ou aparelho ideológico do Estado x. A escola mediadora das práticas sociais. Tradicionalmente, acreditava-se que a escola era uma instituição acima dos interesses de grupos ou classes, portanto uma escola neutra. Posteriormente, veio a constatação de que a escola seria um aparelho ideológico do Estado, cuja função seria para reproduzir os interesses da classe dominante. Mais tarde, veio a compreensão de que a escola reproduz as contradições sociais. Isto quer dizer que ela reproduz a ideologia dominante, mas reproduz também as ideias da classe dominada, dependendo dos seus atores reais que são os diretores, professores, alunos e todos que a fazem. Nesse sentido, a escola é considerada hoje uma mediadora das práticas sociais com suas contradições.